Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao braço virtual do Centro Espírita Caminho do Conhecimento. É com muita honra que recebemos vocês mais uma vez. É com muita honra que recebemos nosso amigo Nelson Tavares hoje. Será o palestrante da nossa noite, direto de Portugal, comunicador espírita em diversos programas, seu perfil do Instagram, quem quiser segui-lo também. Né? Teremos hoje a palestra Candeia sobre Alqueire, né? A ser conduzida por ele. Né? Agradecemos de coração pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Centro Espírita Caminho do Conhecimento. Afinal, mesmo virtual, o que importa são os pensamentos, a vibração, os sentimentos. Né? E vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos rogar a Deus proteção ao nosso palestrante também, aos bons espíritos que iluminem seu coração e sua mente para que suas palavras nos atinjam da forma que precisamos. Vamos agradecer a Deus por mais um momento de estudo, de reunião, né? De união em torno da doutrina de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, quer material ou espiritual que possa nos atingir, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Nossos trabalhos estão abertos. E eu passo agora a palavra ao senhor Biratã, que é o presidente do Centro Espírita Caminho do Conhecimento, que fará as considerações iniciais dessa nossa noite de doutrinário. Senhor Biratã, pode ficar à vontade. É com um grande prazer que, mais uma vez, estamos aqui juntos. Nelson Tavares, Deus lhe abençoe e lhe ilumine. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade que está nos dando em evoluir, porque quando entramos com o Evangelho, é para esclarecer e tirar as dúvidas espirituais que nós temos para a nossa própria evolução. Aconselho sempre, e vou aconselhar novamente agora aqueles que nos assistem. Tire a venda dos olhos, busque a luz superior, busque o melhor para si. Cada ser tem seus sonhos. Pense em termos espirituais. Pense no perdão, mesmo que não tenha sido o causador da desavença. O mundo novo e melhor pode começar agora em nossos corações. Espalhe o amor entre os homens e você será feliz. Nelson, o resto do conhecimento será dado por si. Pois, quando nós falamos de tirar as vendas dos olhos, olhe para a luz. Trate como se estivesse tratando diretamente com Deus e sua vida será melhor e iluminada. Boa sorte, muito obrigado e nos veremos em breve. Jesus que abençoe. Muito obrigado também ao seu Temístocles e a todos que estão assistindo. Deus abençoe a todos. Obrigado, seu Biratã. Bom, Nelson, a turma é sua, pode ficar à vontade, conduzir o pessoal na sua palestra. Obrigado, Biratã. Obrigado, Temístocles. Desculpa se eu falei o nome errado, tá? É porque o nome para mim é diferente. Temístocles. Temístocles, ok. É um prazer, boa noite a todos que estão conosco ao vivo agora. São 8h37 na hora do Brasil e aqui em Portugal já são 11h37. Quero agradecer imensamente o convite, é sempre uma alegria estar falando de doutrina espírita, estar falando de Jesus. E nesse tema de hoje, um tema do Evangelho, que está no capítulo, já vou dar referência para vocês, tá? Capítulo 24. Deixa eu ver se está no capítulo 24, para não falar besteira.
capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Tá? Primeiro item, que é candeia sobre alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E mais ou menos, pessoal, para começar aqui o raciocínio, para a gente pensar um pouco, entender que história é essa de candeia, de alqueire. O que é essa coisa que eu não entendo muito bem? Vamos traduzir, vamos tentar entender nos dias atuais. Quando Jesus nos disse: não ponhais candeia sobre alqueire. O que é candeia, Nelson? Candeia nada mais é do que uma lamparina da época, uma lamparina que iluminava. Um objetozinho pequeno, que de alguma forma se acendia na ponta, botava um óleo. Se você botar no Google aí, escreve no Google depois. Agora não. Agora estamos aqui na palestra. Depois, coloca aí candeia. Vocês vão ver o que é uma candeia. E o alqueire nada mais era do que também, naquela época, uma espécie de cesta. Vamos pensar num cesto, digamos assim. Então, a mensagem que o Cristo passou é: não ponhais a lamparina debaixo da cesta. Pelo contrário, colocar no alto para iluminar esse ambiente, para iluminar um ambiente que o cerca. E Jesus, após dar essa palavra, esse ensinamento, os apóstolos perguntaram para ele: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E o mestre responde, explicando para eles o porquê que ele fala por parábolas com a população em geral, mas com os seus apóstolos, aqueles que o seguiam, ele passava a mensagem diretamente. Isso é algo interessante, pessoal. Aliás, deixa eu abrir aqui, fazer um convite para todos aqui que estão nos escutando. Quem não assistiu, eu convido para vocês assistirem a série que está aí no Netflix, eu acho que também está no SBT, se eu não me engano, no Brasil, que se chama The Chosen, ou Os Escolhidos. E quem não tiver, não achar, tem um aplicativozinho na internet que você tem a série inteira, tá? É uma série muito retratada, muito bonito, vale a pena ver, recomendo, tá? Não é uma série espírita, mas conta um pouco da passagem do Mestre Jesus e seus apóstolos. E ali mostra Jesus conversando com todos. Não era bem assim, não, tá? Mas tudo bem. O que importa é a mensagem. A série é belíssima e recomendo, tá? Mas o que eu quero trazer aqui, inclusive nessa passagem, a gente percebe não, está lá escrito, quando os apóstolos perguntam para ele por que Jesus não falava diretamente com o povo, diretamente com a população. E Jesus esclarece que eles não vão entender, digamos assim, resumidamente, que aqueles que têm maior consciência, aqueles que têm maior capacidade de assimilar esse conhecimento, são esses, os apóstolos que estão ao seu lado, porque os outros têm olhos, mas não conseguem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Um pouco dessa luz que ofusca. Mas o que é importante da gente entender isso? Entender que o Mestre Jesus passava as informações e nessa forma de alegorias, nessa forma alegórica que eu quero dizer, né, através das parábolas, que as parábolas eram não mais do que histórias e às vezes charadas, às vezes contos, para fazer a população pensar, para trazer uma reflexão em cima de um ensinamento. Jesus veio nos trazer ensinamento, esse ensinamento do amor. Então, através das parábolas, ficava mais fácil passar esse conteúdo. Vou dar um exemplo aqui e vou criar um cenário agora para esclarecer, exemplificar na prática como é que isso acontece. Olha só, a gente pode trazer um ensino, por exemplo, dizer para todos nós: não revides, perdoe o próximo. Muitas vezes esse que te agride não sabe o que faz, ok? Essa é a mensagem. Mas também a gente pode contar uma história. Vou contar uma história para vocês, para ver se fica mais fácil. Essa alegoria, essa parábola, uma história contada com o mesmo ensinamento. Vamos lá. Vamos imaginar que um homem está dentro de casa, trabalhando no seu terreno. E aí vem um cachorro e pula o muro. E esse homem não percebe que esse cachorro pula o muro. E o cachorro vai na direção dele, morde a perna dele.
morde ali a canela, a batata da perna, ele consegue se desvencilhar, dá um empurrão no cachorro, o cachorro fica com medo, ele começa a correr atrás do cachorro, machucado ainda, sangrando, pensando de repente no revide, chega até o portão, o cachorro consegue fugir e vai embora. E nesse momento, ele para e se questiona: de repente não é uma boa ideia eu ir atrás do cachorro? Por que que eu preciso revidar? O cachorro é só o cachorro. Ele talvez não sabe o que está fazendo. Então o homem para e se questiona: será que eu preciso correr atrás desse cachorro para morder ele? Da mesma forma que ele me mordeu, eu preciso agredir? E assim acaba a história. Eu queria agora uma história aqui, pessoal, só para ilustrar o ensinamento. Porque talvez com essa historinha que eu criei fique mais fácil, de repente, daqui uma semana, duas, a gente lembrar da história do cachorro que pulou o muro e nos mordeu, e a gente teve consciência o suficiente, porque não somos mais cachorro, e entendemos que esse cachorro nos agride muitas vezes porque não sabe o que faz. Já temos um conhecimento para não morder ele de volta. E assim foram ditas as parábolas do ensinamento do Mestre Jesus. Aos poucos, conforme Jesus ia caminhando, muitos exemplos agrícolas, exemplos na pesca, na terra, junto aos homens da sua época, para ilustrar, para trazer o conhecimento, para trazer a informação que liberta. Conhecer a verdade vos libertará. Aqui, olha, não é por acaso, Centro Espírita Caminho do Conhecimento, é esse conhecimento que nos liberta. É esse conhecimento que nos afaga, que nos acolhe. É esse conhecimento que é a direção, o rumo da tal felicidade que a gente está buscando ainda. Todos nós estamos buscando. Então, entender um pouco Jesus na sua época é contextualizar naquele momento o seu ensinamento. E qual é a ideia hoje? Penso eu, tá, pessoal? Vou compartilhar aqui. O que a doutrina espírita nos traz é adaptar a mesma mensagem de Jesus para os dias atuais. Penso eu que o palestrante espírita, os estudos que a gente realiza, é tentar colocar os mesmos ensinamentos na nossa realidade, no nosso dia a dia. Entender frente às nossas dificuldades que todos nós temos, como eu posso fazer como Jesus me ensinou. Aproximar o Cristo, trazer ele para o nosso dia a dia. Se não trouxer para o dia a dia, pessoal, vai ficar distante, fica difícil, fica muito longe. Fica no livro, fica no filme bonito, fica na lembrança, fica no crucifixo no peito, como uma forma alegórica, mas muito pouco prática e vivencial. Então vamos lá, vamos voltar aqui, porque eu já vou seguindo para outros caminhos, mas vamos voltar à história da candeia e do alqueire. Então, já vamos relembrar que a candeia é a lamparina e o alqueire é o cesto. Então, não colocar a luz embaixo do cesto, mas acender a lanterna e colocar no alto, tá? Não é para botar na gaveta escondido, não. Vamos pensar hoje numa lâmpadazinha, numa lanterna. Essa lanterna é para iluminar o ambiente, não é para a gente esconder de forma alguma. É para nós acendermos a nossa luz e pôr no candeeiro, para iluminar a tudo e a todos, inclusive a nós mesmos. E quando a gente fala em luz, a gente está falando em amor. A gente, todos nós, pessoal, todos nós, estamos aqui para aprender a amar, não para ser amados. Claro que é bom ser amado também, tá? Mas vamos entender que Jesus não veio aqui para ser amado por ninguém. Ele veio demonstrar o aprendizado no amor. Quando nós aprendemos a amar, nós temos a completude, não temos a carência nenhuma de precisar do outro para me amar. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, porque muitas vezes a gente está naquele processo inicial do amor ainda e da carência. E eu preciso de alguém para me amar, eu preciso me sentir amado, muitas vezes com uma autoconfiança baixa, com uma baixa autoestima, talvez não compreendendo ainda o nosso papel
de filho do Pai, como Jesus é, e que veio nos demonstrar na prática que o caminho, o acender a nossa luz, é através do amor, que não é para a gente abafar essa luz de maneira nenhuma, é para nós multiplicarmos essa luz. Multiplicar a luz é quando a gente coloca lá em cima e dá acesso a nós diretamente e ao próximo. Ah, Nelson, mas como é que eu faço isso? Porque, olha, eu vejo as palestras, até leio o livro, é bonito, mas eu não consigo colocar na prática, é tão difícil para a minha vida. Sabe como é que a gente começa, pessoal? A gente começa aos pouquinhos. Sabe como? Com aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós temos a oportunidade de sermos luz, de multiplicar essa luz, multiplicar esse amor com aqueles irmãos que estão ao nosso redor, com o próximo. Quem é o próximo? É aquele que você encontra na tua família, no teu trabalho, o teu vizinho, aquele que você cruza na tua vida o tempo todo, voluntariamente ou involuntariamente. Eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade coloca para você uma oportunidade de iluminar o próximo, de ajudar o próximo, de amar o próximo. Iluminar o próximo é amar, tá, pessoal? A oportunidade está aí ao seu lado. Eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade trabalha o tempo todo nos oportunizando esse aprendizado. Porém, cabe a nós ajudarmos, iluminarmos ou não. Se a gente olhar com atenção, presta bem atenção, que você vai perceber. Quem está aí do seu lado precisando da tua luz, que você pode dar, você pode ajudar, doando um pouquinho de si. Doando um pouquinho de si. Isso é multiplicar essa luz, isso é colocar a luz lá em cima do candeeiro. Isso me lembra, aliás, aquela parábola dos talentos. Sabe a parábola dos talentos? E teve um deles que recebeu um talento só e ele, com medo, enterrou e escondeu o talento. Vocês lembram? O mau servidor? Então, se todos nós temos um talento, e temos, tá? Pelo menos umzinho a gente tem, que é a sua luz, é a minha luz, é a nossa luz, descobre qual ela é e multiplica ao teu redor. Todos nós somos seres perfectíveis. Não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Carregamos a nossa bagagem de intelecto e moral, essa personalidade do hoje, o eu do hoje, é um construto que a gente vem formando, encarnação após encarnação. Temos aptidões, temos facilidades, também temos dificuldades. Também temos nossos pontos fracos, mas temos os nossos pontos fortes. E é pegar esses nossos pontos fortes, que talvez seja forte para mim, mas para o meu vizinho ao lado é um ponto fraco, eu posso auxiliar ele, eu posso ajudar ele, posso iluminar a vida dele. Tem duas formas, normalmente, tem várias formas, tá, pessoal? Mas eu vou separar aqui em duas. Vou separar em duas formas de como iluminar a vida do próximo. Número um, que eu acho que a doutrina espírita faz demais, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, que é através do conhecimento. É esse conhecimento que liberta, liberta de tanta dor, muito dessa dor causada pela ignorância. Conhecer a verdade e ela vos libertará. Falando de doutrina espírita, ainda é o clássico, clássico. Chegamos muitos de nós através da dor para a doutrina espírita nos auxiliar com seu conhecimento mais amplo, que a gente não consegue encontrar por aí. Não só o aspecto científico, filosófico, mas principalmente o aspecto do Cristo, a moral, o aspecto religioso, que nos fornece essa integração desses três pilares, respondendo às tais perguntas que às vezes a gente não consegue por aí. Então, esse conhecimento que liberta, que a gente pode ajudar o próximo, mas olha só, não precisa convencer ninguém de ser espírita, não é nada disso que eu estou dizendo, não.
É conhecimento frente às dificuldades desse irmão ao teu redor. Se ele tem religião, se ele não tem religião, isso é o de menos. Ele não precisa nem acreditar em Jesus ou ser ateu, tão pouco importa. O que importa é nós, dentro do conhecimento que nós temos, entender esse irmão e adaptar a mensagem para ele, buscando auxiliar, buscando amar. E principalmente, pessoal, respeitando, tá? Principalmente respeitando, porque isso é uma coisa que nós temos uma dificuldade imensa de respeitar as diferenças, as nossas diferenças, a diferença do outro. Respeitar o limite do outro, que cada um está no seu momento, cada um está no seu quadrado. E principalmente essas escolhas dos outros. Porque às vezes a gente está tendo a consciência que essa escolha do irmão, ou da irmã, ou do nosso familiar, ou de quem quer que seja ao nosso redor, não está muito legal. Isso aí vai dar ruim. Estou vendo que essa escolha, essa opção aí não é muito boa. Mas olha só, é o momento dele, é o momento dela. Vamos fazer um exercício aqui rápido. O teu mentor, com você. Olha quanta besteira a gente faz às vezes, a gente já fez na nossa vida, e o que que ele faz? Ele está lá, nos ajudando, nos orientando, passando dentro do possível a informação, a mensagem, nos inspirando, intuição, inspiração, através dos mecanismos todos. Mas olha só, quem tem que caminhar somos nós pelas próprias pernas. Então, nesse processo de iluminar, de ajudar o próximo também, vamos entender o próximo, vamos respeitar o momento dele, vamos tentar estar um pouco mais maduro, entender isso um pouco mais além. E ter a sensibilidade também de entender o tempo de cada um. Porque não adianta trazer uma luz muito forte, que é a tal luz que cega, que é aqueles que têm olhos de ver, mas não enxergam. Então, como é que a gente vai fazer isso, Nelson? Vai dosando pouco a pouco, conforme, aos pouquinhos. Não joga muita luz, não, para não cegar. Então, tenhamos sensibilidade de ajudar o irmão também, a irmã, através do conhecimento, tá? E vou voltar a falar, não precisa, não tem nada a ver com doutrina espírita, nem com Jesus. Claro que a gente vai estar sempre falando de Jesus, mesmo sem falar no nome dele, porque a mensagem é de amor, ponto. Seja como for. Então, é esse auxílio que a gente pode transmitir através do conhecimento. Podemos ser luz através do conhecimento. Agora, tem um segundo caso, que talvez seja o mais difícil, que é aquele clássico: não faça o que eu digo, faça o que eu faço. Quer dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Que é através do exemplo, iluminar os outros, o mundo, iluminar quem está ao nosso redor, não só através da palavra, porque falar, pessoal, é mole, tá? Falar de Jesus, falar o que é bonito, falar isso aqui, tudo que a gente faz em palestra, é muito fácil. O que é bom, o que é certo, o que é errado, isso tudo é muito fácil. Agora, a questão é, e o testemunho? Quantos de nós falamos muito bem, já sabemos a doutrina? Nelson, olha, eu já sei, já li o Evangelho várias vezes, já li o Pentateuco, sou espírita há 20, 30 anos, mas eu não consigo, eu não consigo. Aí eu devolvo a pergunta: não consegue ou não quer? Aí normalmente o pessoal vira a cara para mim e me exclui, dá beijinho, abraço, tchau, tchau, né? Porque a proposta do ser cristão, pessoal, ser espírita, o ser cristão, vamos abrir um pouco o leque. Ser cristão não é só acreditar no Cristo, colocar um crucifixo no peito e dizer: eu venero, eu sou cristão. Seria bom se isso fosse o suficiente, seria ótimo. Mas a proposta é praticar, exercitar, é deixar o homem velho lá atrás e nascer esse tal homem novo. E para deixar o homem velho lá para trás, tem que deixar aqueles hábitos, costumes que não são muito legais. A gente sabe agora que não é muito legal.
Porque o Mestre veio e nos disse, nos ensinou. O que é mais interessante, pessoal, e tão pouco falado, porque demonstra que a gente não entendeu ainda muito bem a passagem do Cristo, não são as curas, os chamados milagres, que muitos de nós cristãos ainda vivemos, com a ideia do milagre na cabeça. Mas o principal é depois da cura realizada, quando ele passa a seguinte mensagem: vá e não peques mais. Sabe o que é isso? É o que hoje a gente chama de reforma íntima. Muda, altera, reforma, deixa o homem velho, traz o homem novo. A proposta do Cristo é exatamente nessa direção. As curas realizadas, algumas que foram ali realizadas naquele momento, era só o chamariz para demonstrar que através da cura na carne, a cura do espírito, a cura do espírito, eu vim para os doentes. O mestre nos disse, entender, se entender como doente, buscar essa cura, esse novo homem, esse nascer desse novo homem a partir do momento que a gente reconhece e deixa de ser o simpatizante do Cristo. Simpatizante que eu falo, ah, legal, gostei, esse negócio de Jesus aí, ele tem uma mensagem bonita. Mas aí vai fazer, não, 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 não é para mim não. Não, olha, legal, acho bonito, ó, parabéns aí, Deus abençoe, tá? Mas vou ficar aqui na minha, no meu jeitinho, que é mais prazeroso, que eu curto mais assim mesmo. E aí a gente vai empurrando com a barriga. Sabe como é que é? O tempo passa, o tempo voa. Aí tinha aquela propaganda do Bamerindos, né? Nem Bamerindos tem mais. Bamerindos continua numa boa. Tempo passa, tempo voa, encarnação passa aqui, outra colar, e o chamado continua aí. E o chamado continua aí. O convite é constante. O mestre nos convida e está de braços abertos. A nos convidar ao quê? A sermos luz. Portanto, sejamos luz. Ser luz é uma opção, tá? Ser luz é uma escolha. Ninguém vai nos fazer luz. Somos nós que vamos criar e ser essa luz. Nelson, mas como é que eu posso ser? Como é que eu posso fazer para ser luz? Ama, faz o bem, ama a ti mesmo. E aí ama o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, inverte. Dá aquilo que você tem. Se ilumina primeiro e depois ilumina o outro. É isso que a gente está falando. Acende a tua vela e caminha. E na tua caminhada vai ter um monte de gente com a vela apagada. Aí você vai na direção dele, vira um pouquinho a vela assim, sabe? E vai acender a chama do outro. E assim a gente vai na nossa caminhada disposto, olhando quem está com a vela apagada aí. E chega próximo e oferece para acender a vela do outro. Nem sempre vão aceitar, mas não tem problema, continua caminhando, vai ter sempre alguém disposto a você acender a vela dele também, a iluminar ele também, ou ela também. O mais interessante disso, pessoal, é o seguinte, é que nós vamos doando a chama da nossa vela para os outros, mas a nossa não apaga. A nossa continua lá, firme e forte. Então, isso que é multiplicar a luz, é estar disposto a multiplicar isso que nos faz bem hoje. Todo o conhecimento que você tem, que te ajuda, que te ilumina essa luz do alto, você tem condição de ajudar o próximo e de multiplicar esse conhecimento, essa luz, através da palavra, mas principalmente através do exemplo. Principalmente através do exemplo. Como Joana de Ângeles nos diz, abre aspas para Joana de Ângeles, a gente só não se ilumina porque a gente não quer. E vou repetir, que é duro, né? A Joana de Ângeles sabe que ela pega pesado, né? Com muito amor, mas pega pesado. Bate forte para a gente refletir e chamar a responsabilidade, que a gente foge, adora uma desculpinha. Ah, não posso, eu sou muito coitado, agora não tem meu tempo, não é o momento.
não dá para mim, deixa para amanhã. Repetindo, Joana de Anjos, a gente só não se ilumina porque não quer. Pode ser banhado de luz ou escravo das sombras. Banhado de luz ou escravo das sombras. A escolha é tua. Sombra ou luz é a nossa escolha. E vamos lembrar uma coisa, pessoal. Vamos lembrar. Sombra só existe pela ausência de luz. Eu sempre falo isso e repito. Sombra só existe pela ausência de luz. Vamos fazer uma alegoria aqui. Imagina um quarto escuro, quarto muito escuro, muito breu, não se vê nada, mal se vê alguma coisa. Abre a janela, liga o interruptor da luz, ilumina. A sombra só existe, a escuridão, a treva, o que é que seja que a gente queira chamar, só existe pela ausência da luz. E Jesus não foi criado luz, ele se fez luz. Isso também é uma outra compreensão que a doutrina espírita nos traz e muda completamente a figura de Jesus, como aquele Jesus utópico, inatingível. Não, não, pelo contrário. Claro, não vamos atingir nessa atenção, tá? Vamos botar o pezinho no chão antes. Mas a caminhada é ser melhor aos pouquinhos, dia após dia. E assim um dia nós chegaremos lá, onde o Mestre está. Jesus nos iluminou e nos ilumina, nos chamando para nós sermos luz, também como Ele. Ele nos diz: levanta e anda, estou aqui contigo, eu vou te dar o apoio, eu vou te dar todo o sustento necessário para você caminhar nessa direção, essa direção do amor, essa direção da tranquilidade, da felicidade. Há vários caminhos, pessoal, olha só. Livre-arbítrio, faz o que você quiser da tua vida. Tem milhões, sei lá quantos caminhos você possa imaginar. E provavelmente quem está me escutando aqui já trilhou vários desses e olha só, deu com a cara na parede. Chegou lá na frente, no começo era até um terrenozinho sólido, parecia ser bonito, e depois virou um pântano, um lodo. Deu ruim, se arrependeu, voltou e tentou outro, ou vai em caminhos que fica dando só volta, volta e volta e volta, não chega a lugar nenhum, só se desgasta, só cansa. Por quê? Porque ignora o caminho que Jesus nos apresenta. Por quê? Porque dá trabalho, e dá mesmo, dá trabalho. Para largar o homem velho e aceitar a proposta de Jesus, não é para qualquer um, não é fácil. Principalmente sair da oratória bonita e praticar, a gente vai ter um enfrentamento com o nosso eu velho, com o nosso jeitinho, com as nossas manias, com os nossos gostos que muitas vezes estão voltados no que é errado ainda. E aí tem que abrir mão, e aí o pessoal fala: "Ai, mas espera aí, ai, será? Agora não, calma". Jesus nos trouxe, eu gosto de fazer umas brincadeiras aqui para a gente lembrar. Jesus trouxe os 3 És, 3 És. Um é o ensino, número 2 é a escolha e número 3 é o esforço. 3 És. Ensino, escolha e esforço. Vamos falar de um a um? Primeiro, o ensino. Quem sabe? Quem sabe é o mestre. O mestre que ensina. E o único título que Jesus aceitou aqui na Terra enquanto esteve conosco é o título de mestre. É aquele que sabe, é aquele que já passou, já chegou lá, sabe o caminho e veio nos mostrar. Vem, vem comigo. Eu gosto de fazer uma brincadeira de pensar que é uma grande selva fechada, escura, e ele já passou o caminho e deixou as pedrinhas, sabe? Apontando. Ó, só seguir por aqui, pode ver. Estou contigo. Qualquer coisa me chama que eu te dou um apoio. Se tiver difícil a caminhada, se estiver frio, se estiver quente demais, se precisar de uma água, me chama, que eu venho. Eu estou contigo, eu não vou te levar no colo.
Eu estou contigo ao teu lado o tempo inteiro. Se você estiver disposto mesmo, estou aqui com você. Vem comigo. Vamos junto. Vamos junto nessa caminhada. E é uma caminhada que não é o final, o grande final, que vai ser a realização plena e absoluta. A conquista se dá passo a passo, quilômetro a quilômetro, momento pós momento, onde a gente vai caminhando e buscando essa realização, vivenciando, sentindo essa vivência hoje. O reino de céus está aqui dentro, não está fora. É essa caminhada que Jesus nos chama. A caminhada da plenitude. A caminhada da plenitude se faz através desse nosso esforço que a gente vai chegar lá. Então, primeiro, foi o do ensino, né? Agora, o segundo que é um dos mais complicados. Olha só, o ensino é fácil. A parte intelectual, a parte do conhecimento, não é tão difícil assim. Não precisa ser grande estudioso, fazer uma faculdade de teologia, de crítica textual, entender os evangelhos todos, ou ser muito profundo entendedor do Cristo. Mas a gente entendeu um pouquinho, né? Mais ou menos. A parte intelectual a gente entendeu. Vamos lá. Aí vem a segunda parte, que é a parte do esforço. A parte do esforço é o seguinte: Jesus, basicamente, depois de vir e dar o ensino, ele, fazendo uma alegoria aqui, tá, gente? Ele vem e joga nos nossos peitos e fala assim: ó, agora é contigo. Joga no peito de cada um. Tá contigo agora. Aí que vem a questão, porque temos o livre-arbítrio e temos a nossa escolha. Livre-arbítrio é escolher. Escolher o quê? Escolher o que você quiser. Ele apresenta o caminho. Você já sabe o que é o certo? Sabe o que é o errado? Tem dúvida ainda? Está no Evangelho. O Evangelho está aí para te mostrar. Agora, faça as tuas escolhas. E escolha nós fazemos o tempo inteiro. Vou repetir, o tempo inteiro. Todo dia, todos os momentos, a gente faz escolha a partir do momento que a gente acorda. Se a gente vai ao banheiro, ou se fica na cama, se a gente toma café da manhã, ou se a gente escova os dentes, se a gente bebe um copo d'água, ou toma café, ou toma leite, se a gente vai trabalhar ou não vai trabalhar. Tem gente que fala, não tem como trabalhar. Pode, se você quiser, fica em casa, vai ser despedido, provavelmente, mas você tem a escolha. Não é uma boa escolha, né? E é disso que a gente está falando. Quais são as melhores e as piores escolhas? Quais são as boas e as más escolhas que todos nós estamos fazendo? Dá uma reparada, olha para si, para e reflete, questiona quais são as escolhas que você está trilhando para a tua vida hoje. Qual o caminho que você está segurando, escolhendo? Suas escolhas estão numa direção legal ou não? O que não tiver legal, dá para reparar, dá para fazer diferente. Basta querer. E aí não é só querer. Quando eu digo basta querer, vírgula, abre parênteses. Querer só não adianta, a gente vai para o terceiro que é o esforço, que aí é tão complicado ou mais ainda, mas é possível. Isso que é importante a gente saber, tá? Vou relembrar aqui, toda a proposta do Cristo é realizável, não é utópica, não é uma quimera, não é uma coisa impossível, pelo contrário, é possível, tá? E aí vem o esforço. E o esforço é onde nós nos reconhecemos como espíritas, como cristãos, ou como aqueles que queremos ser melhores. Não é sobre querer ser perfeito, tá, pessoal? Porque eu quero ser perfeito. Calma, não é por aí. É sobre ser melhor. É fazer melhor amanhã. É olhar para o teu eu hoje e amanhã ser um pouquinho melhor. 0,01%. Sensacional. Essa é a ideia. Continuar caminhando. Olhar para si, olhar para as tuas mazelas, para as tuas dificuldades, para as tuas tentações,
para aquelas escolhas que você está fazendo que não são muito certas. E fazer melhores escolhas. Se esforçar. Porque não é fácil. Isso é importante dizer, pessoal. O esforço, por si só, já demonstra que não é fácil. Porque se fosse fácil, não precisava de esforço. Talvez o que é esforço para você, para o teu irmão do teu lado, não é mais esforço. E vice-versa, porque está cada um no seu momento, na sua caminhada. A gente está aqui exatamente para trocar um com o outro e nos dar esse apoio, essa sustentação frente ao nosso mundo individual. Não é sobre vencer o mundo, é sobre vencer a si mesmo. Por um acaso, entre aspas, a gente está aqui agora, vivenciando tudo isso, mas isso só nos está dando a oportunidade para nos proporcionar esse circo, digamos assim, é uma brincadeira, tá, gente? Digamos assim, um circo, para a gente atuar, ou esse teatro, essa peça, para a gente atuar da melhor forma. Não atuar mentindo, atuar que eu quero dizer, desempenhando o papel, nessa forma que eu quero dizer. Vivenciando da melhor forma que a gente já sabe como vivenciar. É seguir a lei de Deus. Lei de Deus, Nelson, onde é que está isso? Está aqui, ó, na tua consciência. Você sabe o que é o certo e o que é errado. E aí que vem a escolha. E às vezes você quer escolher o que é errado, ainda assim, faz o esforço. Faz o esforço. A perfeição é uma consequência natural de quem se esforça. Não adianta só a gente saber a história toda do Cristo, muito bonita e bela, lindíssima, tudo e mais um pouco. É que nem ir para academia, não adianta nada a gente decorar todos os aparelhos, os exercícios que eu tenho que fazer, é colocar na prática, e na prática tem que fazer esforço. Ir para academia, para quem já foi para academia, tem que puxar ferro, fazer aeróbico, é um esforço danado. Na vida a mesma coisa. Já sabe o caminho, sabe o que tem que fazer esforço. Se não fizer, não anda. Aí vai naquela do deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida leva para onde? Eu te pergunto. Te pergunto e te respondo. Provavelmente te leva para esses caminhos aí que você já seguiu e que não deu muito certo. Esses caminhos aí lá na frente que você foi e estava lá até o joelho, num lodo, numa lama, ou bateu com a cara na parede, ou se machucou, ou viveu uma coisa que não foi legal. Então, ser luz nos dias atuais, no momento atual, eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, que a gente ainda tem uns minutinhos, é tentando adaptar, tá? A mensagem do Cristo para a atualidade. Numa época que nós vivemos a era do cancelamento, a era dos boicotes, a era da divisão, a era da briga, da raiva, da guerra, é unir, é unir a todos. Jesus não excluía, nem cancelava ninguém, ele incluía. É a direção contrária que a gente. Por isso que eu digo, muitos de nós nos achamos cristãos, mas será que a gente consegue praticar minimamente? Essa história do cancelado, eu quero falar só sobre isso rapidamente, porque é interessante, né? Qualquer coisa é motivo de cancelar o fulano. Não sei o que, vamos cancelar o fulano. Sabe o que Jesus fazia na época dele? E demonstrou, não falou só, demonstrou. Ele andava com os cancelados da época. Ele andava com o leproso, com o cego, com a mulher que era considerada suja, com o cobrador de impostos, todos aqueles rejeitados, todos os cancelados da sua época que viviam à margem, porque não eram aceitos na comunidade, na sociedade no momento. Jesus vivia com eles e ia de encontro com eles e trocava, vivenciava, demonstrando que eles são irmãos, filhos do mesmo Pai, como todos nós somos. Então, viver no mundo atual, penso eu, no mundo de tanta exclusão, é incluir. Como é que a gente vai incluir, Nelson? Sendo luz, como é que a gente é luz, Nelson? Amando, como é que a gente ama, Nelson? Fazendo a tal da caridade. Eita palavra que a gente fala tanto na doutrina espírita,
Fora da caridade não há salvação. Vou tirar essa palavra salvação, vou adaptar ela. Fora da caridade não há o caminho. Fora do amor não tem caminho. Ou esse caminho que a gente vai buscar não é um caminho muito legal. Só o amor é a saída. Toda a doutrina do Cristo se resume no amor. Esse amor que a gente compreende ainda muito timidamente, muito superficialmente, como um amor de mãe, um amor de filho, um amor marido, um amor esposo, um amor animal, um amor amigo. Mas esse amor que o Cristo nos propõe é um amor muito além. E que é possível, vou voltar a falar, é possível de realizar. Dá trabalho, claro que dá. E quando Jesus fala para eu amar o inimigo, como é que eu faço isso? Me explica aí, Nelson. Como é que eu vou ter o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu filho com aquela pessoa lá que me fez mal e que olha e que me agride e que até hoje, aquela vibração não é boa? Vamos entender que há várias formas de amar. Tem o amor-sentimento, mas tem também o amor-comportamento. O amor-comportamento é fazer o próximo o que gostaria que fizesse consigo. Isso também é amor. Há várias formas, por isso que a gente tem que entender de uma forma mais ampla. Fora da caridade não há salvação. Nós entendemos ainda a caridade de uma maneira muito pontual. Nessa época de fim de ano, que a gente fica com o coração mais aberto, e de alguma forma tem esses movimentos que são muito positivos, tá, pessoal? De fazer uma caridade no final do ano, e que é ótimo, tá? Não estou criticando, não. É um primeiro passo, é excelente, mas vamos tentar trazer isso numa sequência, fazer sistematicamente, organizar a nossa vida e colocar a prática da caridade de uma maneira mais constante. E não estou falando em dar cesta básica, ajudar materialmente, não. Caridade no sentido de se doar, seja material, seja tempo, seja um ouvido, uma atenção, seja o que for, as tuas virtudes, a tua qualidade, o que você tem para desempenhar profissionalmente, enfim, doar para o próximo. Quem é o próximo? Esse que necessita. Seja o que for que você possa doar e ajudar ele, isso é ser caridoso, é ser útil ao próximo. Sendo útil ao próximo, você vai ser útil a ti mesmo. Sabe por quê? Porque não é sobre o outro, é sobre você. Quem precisa de caridade não é o outro, porque o outro vai receber o que ele tiver que receber, você fazendo ou não fazendo. Você estando encarnado ou não estando encarnado, ele vai receber o dele. Então não é sobre o outro, é sobre você. Como assim, Nelson? Sobre mim. É uma oportunidade para você aprender a amar, se doando, abrindo mão, fazendo esforço às vezes. Ah, Nelson, mas agora eu queria ficar sentado aqui, poxa, assistindo a minha novela, ao jogo de futebol, o tempinho. Dá para fazer também, mas abre um pouco esse leque, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, enfim. Veja o teu esquema, o quanto você quer doar de si, o quanto você quer trabalhar na caridade, e doa um pouco do teu tempo, das tuas habilidades. Assim a gente vai caminhando nessa direção, sendo luz com o próximo, aprendendo a amar. Se a gente não aprender a amar, pessoal, de que vale? Muito pouco ou quase nada, eu respondo a vocês. Muito pouco ou quase nada. E essa história da luz que a gente está falando hoje bastante, tem vários aspectos, né? De ser luz, mas é muito importante também, quero compartilhar, é se alimentar dessa luz para multiplicar. É ser luz, mas também, olha, se conectar com o alto. Como assim, Nelson? É outra leitura, tá? Que a gente vai fazer aqui rapidamente. Se conectar com o alto é alimentar a nossa alma.
Como é que a gente alimenta a nossa alma, Nelson? Voltamos à escolha. Alimentar a nossa alma é se abastecer de luz, se abastecer de amor. Ah, mas eu quero muito, Nelson. Tá bom, você quer muito. E a tua prática no teu dia a dia? Quando a gente desligar agora aqui, quem está me vendo ao vivo ou está assistindo depois, qual é a tua escolha? A tua escolha é se conectar com o quê? É consumir o quê? Interrogação. Será que você está se abastecendo, se ligando com o alto, alimentando a tua alma? Ou você está se conectando com a vibração lá embaixo, sorrateira, com violência, com crime, com maledicência? Ou maledicência gostosa, com cafezinho e bolinho, sabe? Que rapidamente a gente toma come um bolinho, toma um café e já está falando mal do vizinho. Se não está falando mal, está comentando. Ah, aquela fulana não deveria fazer aquilo. Não, está tudo errado. Olha a vida dela. Ih, fulano. Que isso está alimentando a tua alma? Com quem você está se conectando? Espiritualmente. Como é que a gente alimenta a nossa alma, Nelson? Me explica aqui, porque eu não sei como é que é. Faça melhores escolhas para o teu dia a dia, para a tua vida. Como? Lê mais, ora mais, assiste mais palestra, tenha mais contato com a natureza, tenha mais contato com os animais, tenha mais contato com o que é bom e o que te faz bem, ama mais, pratica mais caridade. São escolhas. É escolher o bem e escolher o mal. Tem problema de ver novela e assistir futebol, não, tá, pessoal? Eu não gosto de novela, mas eu gosto de futebol. Mas tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Organiza a tua agenda. Te organiza para fazer a leitura, te organiza para assistir a palestra, te organiza para ver o futebol, para ver a novela, para tomar café e comer bolinho, que é bom demais também, mas quando fizer, não precisa maledicência. Se for para fazer na maledicência, come o bolo e toma um café sozinho. Isso também é escolha. O bolinho é gostoso igual, aliás, vai ser mais gostoso sem maledicência. E assim a gente vai alimentando a nossa alma, e assim a gente vai se conectando com a luz ou com a sombra, ou com a sombra. Por isso que eu vou repetir aquela palavra que eu falei. Palavra, uma frase que eu falei. A sombra só existe pela ausência da luz. Então vamos trazer luz para nossa casa, luz para o nosso lar. Qual a importância do evangelho no lar, Nelson? Ah, besteira, Nelson. Tem que ler o evangelho, às vezes é chato, as palavras que eu não entendo. Olha só, pessoal, só pela luz. Você mesmo que você não entender nada, leia em voz alta. Leia em voz alta. Espírito negativo que está vibrando baixo, de duas uma, ou vai ficar para aprender, que acho difícil, ou vai se afastar e vai abrir campo. Quer dizer, não vai se afastar, abrir campo, não. Naturalmente a luz vai chegar, a espiritualidade de luz vai chegar e vai dissipar. Essa sombra vai se afastando da tua casa, do teu lar. Ah, e aí eu acabei de fazer o evangelho, foi ali 30 minutinhos, uma hora, aí liguei a TV e fiquei vendo a guerra na Ucrânia, na Rússia, a guerra do Hamas e Israel, e o tiroteio aqui da favela, aqui perto de casa, e etc e tal. Vai colar de novo aí a rapaziada contigo, da sombra. Ah, Nelson, mas como é que eu faço? Então não vou assistir. Assiste jornal. Mas assiste, já que você só faz evangelho em 30 minutos, então tenta assistir o jornal em 10. E quando acabar, faz mais 30 do evangelho. Isso que é escolha da luz, escolha na sombra. Eu sei que pode parecer difícil no primeiro momento, por quê? Porque a gente está muito mais vibrando na esfera rasa do que no alto. Mas é uma questão de escolha, pessoal. É isso que eu quero deixar bem claro aqui, que é o mestre vem e nos ensina e diz: escolhe, faça as tuas escolhas. Vibra no bem ou vibra no mal. Vibra na luz ou vibra na sombra. É contigo. Se precisar, só chamar. Estou aqui, ó. Eleva o teu pensamento. Ora, tamo junto. Vem comigo. Eu estou contigo. Não vou te abandonar. Você pode escolher o caminho que você quiser. Eu estou sempre aqui de braços abertos te esperando. Simples assim.
E assim o Mestre nos convidou e continua nos convidando. Até quando, Nelson? Até quando a gente quiser. Quando a gente cansar ou não, ele vai estar lá. Ele está aí. Ele está aqui, de braços abertos, nos aguardando. Basta a gente querer e fazer, se esforçar para ir nessa direção que a gente vai ser luz. Já somos luz de alguma forma, que possamos multiplicar, acender, fomentar, alimentar cada vez mais essa luz, aprendendo com o Mestre Jesus o caminho do amor. Tá bom? Pessoal, chegou no nosso horário. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vou deixar aqui um convite já, antes de passar a palavra, que já já os nossos amigos vão estar voltando, para me seguirem no meu YouTube. Tem lá mais de 200 vídeos, palestras, estudo, programa que eu participo também. nt.Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares aí no YouTube, tá bom? Espero vocês lá. Mais uma vez, muito obrigado para quem esteve conosco aqui ao vivo. Bom, Nelson, muito obrigado pela sua última palestra. Muito obrigado pelo seu tempo que nos foi doado. E temos algumas perguntas aqui para passar agora para você, tá? Excelente, vamos Tem- lá. Temos uma pergunta aqui de Ubiratã Júnior. Fala-se na volta do Filho do Homem. O próprio Evangelho já não é o retorno e o alerta do Cristo Jesus? Exatamente, essa pergunta nos remete a um questionamento desde a época do Cristo. Só voltando, vou ampliar um pouco essa pergunta, essa resposta, tá? Onde se aguardava o Messias e os judeus não conseguiram enxergar o Messias que chegou, o tão esperado e tão anunciado que foi Jesus Cristo. E algumas interpretações no Novo Testamento, onde nós temos diversas traduções, onde temos alguns conflitos entre os próprios evangelhos, de diferentes linhas e traduções, não só, vamos relembrar, é, aramaico para hebraico, para o latim, do latim para o grego, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? E daí veio para o português, nesse caso. E a gente tem diversas interpretações. Isso tudo gera muita confusão, inclusive para quem gosta desse tipo de temática. Severino Celestino, um compatriota, não, um brasileiro do Ceará, se eu não me engano é do Ceará, que tem um livro que se chama Analisando as Traduções Bíblicas, que ele vai no original, no hebraico, no aramaico, ele faz um estudo profundo, é espetacular, recomendo demais. Ele tem vários livros, mas eu sempre pronuncio ele. Recomendo. Agora, respondendo a pergunta, o Cristo anunciado, o retorno, está aí, está aqui conosco. Hoje nós temos aqui a doutrina espírita para se aprofundar e explicar para o homem aquilo que ele não tinha condições naquele momento de enxergar. Até os próprios apóstolos, até os próprios apóstolos que tinham acesso ao contato direto com Jesus, ainda assim não compreendiam muito bem. A gente tem várias retratações deles brigando com o mestre, entre eles, quer dizer, quem é que vai sentar do lado direito do Pai, de não compreenderem a passagem, os ensinamentos de Jesus, até mesmo quando vão buscar Jesus para a crucificação, para o momento final, Simão puxa a espada e Jesus repreende ele, fala: embainha a tua espada. Ele já tinha cortado um pedaço da orelha de um dos soldados. Naquele momento já era difícil de entender. A gente tem Nicodemos, que era um doutor de lei naquela altura, e tinha conhecimento como poucos do judaísmo e de todas as profecias e do Cristo, do Cristo não, do Messias esperado de Deus, e ainda assim não entendia Jesus. Jesus, na conversa que teve com ele, falou: se tu, homem, não compreende,
Imagina o resto quando ele fala, dá aquela passagem, aquele ensinamento que ele para nascer tem que para renascer tem que morrer e nascer de novo, que é uma das grandes charadas que tem na interpretação do renascimento, a reencarnação que seria. Então, tentando responder aqui a pergunta, o Cristo voltou, o Cristo está aqui, está presente. O Cristo está presente conosco o tempo inteiro. Eu gosto muito de fazer na minha oração, e a interpretação que eu vou trazer é a minha interpretação pessoal, tá? É o Jesus amigo. Sabe por que Jesus amigo? Vou explicar. Porque o Jesus amigo está comigo o tempo inteiro, todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Eu acredito que a doutrina espírita nos traz essa compreensão mais aprofundada, tirando o Cristo do altar, pregado na parede, no livro. É o Cristo possível, o Cristo realizável. É trazer esses ensinamentos todos para as nossas dificuldades, para o nosso dia a dia. E assim, o tão esperado retorno de Jesus já voltou e está aqui conosco. Para quem tem olhos de ver, está conosco. Está sem áudio. Faço, Ah, foi. tá Agora bem? voltou. Agora eu estou vendo. Mais uma pergunta aqui de Biratã Júnior. O que faço para atravessar as barreiras da minha ignorância? Biratã, ignorantes somos todos nós, tá? Ignorância é buscar conhecimento. Estuda, busca essa luz, a luz do conhecimento. Ignorância, vamos ampliar aqui o entendimento para o pessoal, porque se utiliza muito ignorante de uma maneira pejorativa, negativa. Ah, o cara é ignorante, não sei o que. Não, todos nós somos ignorantes. Aquilo que a gente não conhece, nós ignoramos. Então, o Nelson é ignorante, por exemplo, de ciência, física quântica. Não tem a menor ideia do que é isso. Eu sou um ignorante nesse tema, ok? Então, o que eu quero dizer, responder aqui, o Biratã, para você? É, aquilo que você não conhece, você quer conhecer, busca através do intelecto. O desenvolvimento de todos nós aqui é o intelecto e moral. Intelecto e moral, as duas coisas. Então, para romper essa tua ignorância, buscar o conhecimento, buscar se aprofundar, estudar o tema qualquer que seja ele. Se for temas espirituais, que eu não sei se é esse o seu caso, Biratã, doutrina espírita tem aqui, ó, um vasto leque que a gente vai estudar e vive estudando a vida inteira. E isso que nos liberta e nos ajuda na nossa caminhada, pelo menos digo por mim, tá? E muitos de nós aqui espíritas seguimos nessa direção. Temos também aqui a pergunta de Maria Henriques. O Espiritismo e a teoria do conhecimento, como se encontram e têm simbolismo? Maria Henrique, nossa amiga aqui de Portugal, está no norte de Portugal. Teoria do conhecimento, Maria, eu não sei o que você quis dizer com isso, como eles se encontram. Eu vou responder, não sei se eu vou responder certo, tá? Se é o que eu entendi. O conhecimento, Maria, vem muito nessa direção aqui do que o Biratã, a resposta que eu dei para ele. Esse conhecimento que liberta. O conhecimento que liberta é essa luz. Essa luz, essas explicações que hoje a gente já tem condições de compreender, de entender mais profundamente. E há pouco tempo atrás não se havia ainda terreno fértil para florescer. E quando a gente está falando desse conhecimento, a gente está falando de espiritismo, claro, a gente está falando algo muito recente, pouco mais de 150 anos atrás, aonde a espiritualidade chama a atenção através das mesas girantes para trazer todo esse conhecimento e se aprofundar unindo ciência, filosofia e o Cristo, o aspecto religioso, para corroborar esse laçarote. Então, qual é o mais importante deles? Todos, todo o conhecimento, tanto científico, tanto filosófico, quanto religioso, principalmente nesse aspecto moral. Agora, eu vou compartilhar com você, Maria. Você já deve ter escutado falar, Maria é uma amiga que está sempre conosco. Uma coisa que eu falo bastante, que eu admiro demais em Kardec e na doutrina espírita, que é o seguinte, que vai muito na direção da fé raciocinada e não a fé cega.
E o que eu mais admiro e lembro sempre, quando Kardec nos disse o seguinte: ele codificou a doutrina espírita, ok? E faz a seguinte referência: olha só, pessoal, se um dia, amanhã ou depois, a ciência mostrar algo diferente, esquece isso aqui e segue a ciência. Bom, isso, para mim, na minha interpretação, é algo libertador no sentido de que estamos na direção da evolução como um todo, como humanidade, desse conhecimento num todo, e não unicamente naquele grupo fechado religioso que não, aqui fora do espiritismo não há salvação, fora do amor não há salvação. O que importa é o aprendizado, o ensinamento do amor de Jesus, mesmo para quem não é cristão. Tem muita gente que nem sabe, nunca nem ouviu falar no Cristo. Por mais fora do parâmetro que possa parecer para nós brasileiros e quem vive aqui em Portugal, agora, certos locais, principalmente no Oriente, não tem nem ideia quem foi Jesus. Eu já ouviu falar, um filósofo, um pensador, mais um. E tão pouco importa, porque está cada um no seu momento, encarna cada um no seu lugar. Mas respondendo a pergunta, esse conhecimento é o conhecimento do amor, que eu acho que a doutrina espírita consegue dar uma profundidade que pelo menos eu não conheço outra doutrina, outra seita, outra religião, outro aspecto que seja que responda com tamanha profundidade. Não sei se eu respondi, Maria. Bom, Nelson, estas foram as perguntas que chegaram aqui no chat, tá? Mais uma vez, o Centro Espírita Caminho do Conhecimento lhe agradece pela doação de estar conosco, sua palestra, suas palavras, seu conhecimento, né? A mensagem que traz até nós. Foi um prazer estar com você, agradecendo a todos aqueles que também nos acompanharam ao vivo e aqueles que nos acompanharão depois com a palestra gravada. Tá? Mais uma brilhante noite com um brilhante palestrante. Então, vamos agora, neste momento, né, agradecer a Deus e a espiritualidade mais uma vez pela oportunidade que temos de crescer e, principalmente, por nos darmos a oportunidade de aceitar o convite, de aceitar o chamado. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, em direção a Deus, em direção aos nossos guias e mentores, e vamos dar graças. Vamos agradecer humildemente a todo o apoio, a toda a ajuda e a todo o direcionamento que recebemos ao nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, quer material ou espiritual que possa nos atingir, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pela presença de vocês, né? Um abraço a todos, relembrando a vocês, né? Próxima quinta-feira, 20h30, temos uma nova palestra, tá? Como na nossa programação normal, Enzo Quirino, do nosso centro aqui em Salvador, da Mansão do Caminho, que trará a palestra da próxima semana. Então, um abraço a todos, até a próxima quinta, às 20h30. Muito obrigado, Nelson. Uma Obrigado. boa madrugada para você aí em Portugal, né? Já meia-noite e 41 já aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois gravado, tá? Beijos e abraço a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.